Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O tudo. Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todo Guaxaverso mundo sempre conheceu. existiu. Então nós finalmente Eu quero provamos entender a o existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Meu Deus do céu. Que foi a Dani que matou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente tá achando. Não me fale nada, mas a gente tá suspeitando muito da Daniela agora. Meu Deus. Uai, como não? O dinheiro fica todo com ela? Porque ela poderia incriminar o irmão facilmente. Facilmente. Porque Dani tá suspeita. Não, foi a Dani. Cacete, Foi a né? Dani que Vamos matou. combinar? Com certeza. Não, eu tava falando pro Felipe, assim, qual que é a minha pulga atrás da orelha? Minha pulga atrás da orelha é que nunca é, nesses livros de Agatha Christie, nunca é quem a gente acha que é. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador podcast do Realidade Palavras do Guaxinim e cúmplice do episódio passado. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é nosso antigo escudo do mestre. Aqui, vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Morte na Estação de Esqui. Como se trata de um episódio que saiu extra, e que esse Guaxaverso também tá saindo extra, esse Guaxaverso tá um pouco diferente. Eu não vou ler o nome dos novos padrinhos, eu não vou falar um monte de coisa que eu costumo falar nos episódios normais, e ele foi gravado com a presença do Ramon, que já gravou alguns episódios aqui do RP Guaxa, né? Mas nessa aventura ele fez um dos NPCs e foi uma das pessoas, junto com a Deb, que organizou CSI Cast, que acabou culminando nesse episódio extra. Quero pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere se tornar apoiador. Esse episódio, gente, saiu extra pros padrinhos um mês antes de vocês ouvirem. Um mês antes de sair no feed. E o padrinho que acertou quem era o assassino vai jogar uma aventura da RP Guaxa mais pra frente. Então seja nosso padrinho, faça parte dos nossos grupos do Telegram, faça parte dessa comunidade maravilhosa ou simplesmente ajude esse projeto a lançar cada vez mais episódios. Esse episódio extra, por exemplo, que saiu, embora ele faça parte da semana de aniversário do SciCast, ele faça parte do CSI Cast. Obviamente, ele foi todo pago com o dinheiro dos padrinhos, então obrigado aos padrinhos que me possibilitaram pagar o editor. Esse episódio, como ele é um Guaxaverso do episódio que foi gravado antes, ele não faz parte, ele não é um dos 3 episódios apoiados pela Promobit, porque ela entrou depois, né? Mas eu queria lembrar vocês que estamos com parceria com Promobit e que você deveria baixar em rpguacha.promobit.com.br o aplicativo do Promobit e começar a economizar. Mas sem mais delongas, escute agora o que a gente gravou na live lá no canal na Twitch. Então, pessoal, como vocês viram, tivemos um RP Guaxa especial. A gente teve muita coisa especial. A semana do CSI Cast. Eu achava que era ideia da Deb, mas descobri que era ideia do Ramon também. Então, Ramon, como é que surgiu essa ideia? Conta pra gente. Boa noite pra todo mundo. Bom, lá no grupo do SciCast, né, a gente tem uma série de divisões entre as pessoas de acordo com a área de conhecimento. E um dos grupos que a gente tem é o grupo de Biologia e Química, né, e áreas correlatas. E dentro desse grupo de WhatsApp aí dos redatores, né, e do pessoal que faz pauta aí pro SciCast, surgiu uma ideia aí de falar sobre ciências forenses. Como a gente percebeu que tinha bastante coisa para falar e tudo mais, a gente foi trocando ideia e daí começou a surgir um embrião do que seria o que aconteceu essa semana aí no Portal Deviante, né, de a gente ter uma aventura mais completa. Então a gente acabou, foi feito um projetinho, né, montado uma ideia aí, a partir de uma aventura do RP Guaxa, a gente começar a tratar como funciona as ciências forenses. Daí foi passado eu passei pra Deb, ela leu, gostou, e depois ela passou pro Quarteto Fantástico, como a gente chama, o Guaxa, a Jujuba, o Tarek e o Fencas. Eles também adoraram a ideia, então a gente colocou em prática essa semana temática aí,
Esperamos que vocês tenham gostado e esperamos que venham mais ainda daqui pra frente. O Quarteto Fantástico, que atualmente conta com a Deb também. A gente tem 5 no Quarteto Fantástico. Ah, então quinteto A gente botou fantástico. ela no grupo, Mas então essa semana especial do CSI Cast, ela começou no domingo com o meu episódio. Quando a Deb veio me falar, eu achei, nossa, ideia incrível. Aí depois ela veio falar, tá, então tu vai fazer o episódio da RP Guacha? Foi com isso que eu concordei? Ela disse, foi. E assim, tá, então vamos fazer, né? E daí sentei com ela, conversei. Eu não tenho esse conhecimento. O problema de terem pessoas... uma das pessoas que gravou o Spin é literalmente um forense lá, um perito criminal. Policial forense, como é que é o nome? Perito criminal. Um perito criminal, de verdade. Então é óbvio que eu precisava... eu passei grande parte da minha adolescência lendo Agatha Christie, foi minha base principal. E eu falei pra Deb, pode ser, mas eu vou fazer um crime mais antigo e o pessoal que se vire e faça alguma coisa do tipo. E é engraçado que por conta dessa semana do CSI Cast, se eu fosse hoje fazer um episódio de investigação, e eu pretendo fazer, ele seria mais atual. Porque eu tenho mais bagagem, tanto pelos episódios que eu ouvi, que eu vou citar quais foram daqui a pouco, quanto gravando um Missangas, porque ainda tem um Missangas que vai sair agora quarta-feira. A Thaís me recomendou o Modus Pod. É um podcast de crime, como é que é? De true crime. E daí eu fiquei viciado, assim, eu vi vários episódios seguidos, então eu conheci bastante coisa de assassino serial, de coisa assim bem triste. Mas... Então vamos lá. No domingo saiu esse episódio do RP Guacha. Na segunda-feira foi o teu episódio ou foi o do Lennon que abriu? O do Lennon. O do Lennon. Foi na terça. Na segunda foi o do Lennon, na terça foi o do Matheus com o Ramon. Isso. Tô certo? Na quarta foi o da Samantha ou eu tô enganado? Eu acho que foi a quarta, foi a Samantha. Depois foi o... Deixa eu olhar aqui enquanto você tá falando aí com o pessoal. Na quarta foi Meteorologia Forense. Foi a Samantha, é isso. Foi a Samantha. Na quinta, as áreas da medicina legal e a resolução de crimes. Foi o Thiago. Thiago, isso, tá certo. Thiago Prot. Perfeito. Isso quinta. Depois na sexta foi o Matheus. Oi? Aí na sexta é o outro Matheus, o Berlandi. É o Honda, né? Isso. Na sexta foi o Honda e na outra foi o outro Matheus, que eu não sei quem é. Porque o Honda já gravou voz para RP Guacha, o outro Matheus acho que não. O Matheus que fez comigo não gravou nada pra RP Guacha, não. Mas ele escuta o RP Guacha? Fica aqui. Escuta um pouco, sim. Ele tá começando a maratonar do começo pro fim agora. Tá bom. Isso é importante. É isso que a gente quer saber. Daí, na sexta-feira mesmo, teve o episódio, além do Spin, teve o SciCast, né? Que também foi dentro do tema de ciência forense. E hoje teve o Ciência Sem Fio, da Deb. Era pra sair ontem, mas eu atrasei o Guaxaverso, e daí eu soltei o Guaxaverso, e acho que o Tarek atrasou de soltar o Ciência Sem Fio, e no fim daí ficou pra hoje. Saiu hoje, tá bem divertido. Pra quem não sabe, Ciência Sem Fio, uma pessoa apresenta sua área de estudos num trechinho rápido de 2 minutos, manda pra uma pessoa, a pessoa escuta, uma vez só, sem anotar nada, grava 2 minutos, manda pra outra pessoa, é como se fosse um telefone sem fio. Aí você se pergunta, mas será que eles roubam? Será que eles escutam mais de uma vez? Será que eles anotam? Esse último episódio é a prova de que não, porque o negócio começou sobre uma coisa e terminou sobre outra completamente diferente. Isso. Então dá uma conferida, e depois aí a gente escuta a pessoa pra ela realmente explicar a área de estudo dela, que tem a ver também com a parte forense e tal. E como eu falei antes, na quarta-feira tem o Missangas, que é séries policiais com a Thaís. É um negócio bem nada a ver com nada. A gente diz assim, ó, vamos fazendo tema. E foi o que aconteceu. Então teve toda essa semana do CSI Cast. Ideia, então, desse pessoal maravilhoso E meio estranho, né? Porque a pessoa pensar em morte, assim, investigar. Mas a gente não tá aqui pra julgar. A gente tá aqui pra falar, então, do último episódio nosso, que foi o primeiro dessa semana, que é o Morte na Casa de Esqui. Como é que a gente faz, Ramon? A gente lê os comentários primeiro, a gente dá a resposta primeiro. Eu quero falar de algumas teorias que surgiram. Eu acho que valeria pelo menos colocar as teorias que você mais gostou antes de seguir aí. Talvez eu não colocasse tão pro final aí, ou pelo menos falar... não sei agora, uma boa pergunta. Deixar pro final é bom porque mantém a retenção, né? Vamos por partes.
Eu falei Agatha Christie, eu vou citar alguns livros dela e vou dar alguns spoilers. Espero que... É um livro de, sei lá, 100 anos atrás, talvez. E que já foi imitado 1000 vezes. Tu pode não ter visto ou lido a obra original, né? Mas tu já ouviu alguma coisa que copiou isso depois. Como eu copiei também algumas partes pra isso aqui. A ideia básica da casa vem de um livro... Tu conhece livros da Agatha Christie, Ramon? Muito pouco, na verdade, esse ano mesmo eu ia ler o meu primeiro, eu faço parte de um clube de leitura, e eu acabei não conseguindo pegar ele pra ler a tempo do clube, mas ele tá separado aqui na minha coleção aqui, já tá Eu posso dar spoiler de algum dos livros dela? Manda bala, que alguns eu até já sei como termina, inclusive. Tá. O principal deles, que foi imitado por 1000 pessoas diferentes, que se tu pegar pra a árvore genealógica dele até a Mangos, ele acabou influenciando, é a ideia do assassinato no Expresso do Oriente. Expresso do Oriente, o assassinato do Expresso do Oriente é o seguinte, tem um trem que tá indo, o Expresso do Oriente, né? E tem um vagão que tem, eu não vou lembrar os detalhes, faz mais de 10 anos que eu li isso, mas tem um vagão que, sei lá, tem 12 pessoas, 13 com a pessoa que vem a falecer. No meio do percurso, uma pessoa é assassinada com muitas facadas em posições diferentes, né? Alguém muito doido matou aquela pessoa, só que no meio do caminho teve uma nevasca que impediu o trem de chegar até a próxima estação. Não tem como ninguém ter subido no vagão ou descido do vagão, porque o trem estava em alta velocidade e quando ele para estava muito frio lá fora e o pessoal ficou de olho. E por coincidência, esse trem também tinha o Hercule Poirot, que é o grande detetive da Agatha Christie. Não era pra ele estar no trem, porque todas as cadeiras do trem tinham sido compradas, mas na hora que o trem estava partindo ele precisava entrar, ele é uma pessoa famosa, alguém falou, olha, aqui compraram cadeira que ninguém usou, tu pode entrar e sentar aqui. Então é um trem que tem um número de pessoas fechados, mais do que até o meu episódio, porque o livro é maior do que um episódio de 2 horas, mas a ideia do livro é essa, e daí é só o Hércules tomando depoimento de todo mundo. Darei o spoiler, porque ele é... Dou spoiler ou não dou desse filme? Do livro? Pode dar. Não é necessário o spoiler, mas eu gosto de dar, tá bom? Ele é genial por esse ponto. O Hércules escuta todo mundo. Todas as pessoas têm várias delas viram alguém saindo do trem, e isso é impossível, não tem pegada, não tem como ter saído. Várias histórias entram em contradição, várias. Todas as pessoas no trem têm ligação com a pessoa que morreu. A pessoa que morreu prejudicou cada uma das pessoas naquele trem ou um parente daquelas pessoas. Se eu não me engano, são 12 pessoas e 12 facadas. E no fim, o Hércules chega pro policial, tem um oficial lá que tá ouvindo ele, e ele diz pro oficial o seguinte, eu vou te dar duas respostas. A primeira, e é a que eu gostaria de entregar pra polícia quando o trem chegar na estação. Alguém desconhecido matou esse cara e fugiu pela janela. Aí o policial, não, isso é um absurdo, não tem como, a gente mesmo viu, tarará. E daí ele conta como aquele cara destruiu a vida de todas aquelas pessoas e de como aquelas pessoas organizaram aquele trem para não ter ninguém além delas e cada uma delas deu uma facada no cara. E daí o Hércules pergunta, vai contar que história pra polícia? Aí ele fala, alguém entrou no trem e saiu pela janela. Porque, na opinião dele, as pessoas tinham o direito de fazer isso. Hoje dá pra discutir ética, na época eu achei incrível isso. Mas assim, pra época ele foi um livro assim, de explodir cabeça. Não é meu livro favorito dela, mas a ideia de pessoas presas num lugar sem poder sair, que foi o que eu fiz com Morte na Casa de Esqui, veio disso. Então eu já abro a aventura dizendo, não tem como alguém entrar, não tem como alguém sair. Personagem dos jogadores, eles chegam, em especial a Edith e o... Qual era o nome do personagem do Felipe? Felipe era Isaac. A Edith e o Isaac, quando o corpo é encontrado, a Judith tinha falhado num teste, estava pendurada lá no teleférico, nem pra eu poder jogar a culpa nela. Alguém pode dizer, o Isaac, ele veio mais cedo, ele ajudou no crime, depois ele desceu, subiu. Não, alguém iria ter visto, né? Então Isaac e Edith estão fora. A Judith chega com... A Judith não, como é o nome dela? É Lisa, né? Elizabeth. Lisa. A Lisa chega com o marido, que é doente, também chega na hora do grito, onde provavelmente foi o crime ali, e ela vai até o lugar onde ela acaba encontrando o corpo, e a Deb, daquele jeito dela, faz aquelas loucuras todas, né? Não foi todo mundo que matou. Já estão dizendo no chat, todo mundo matou a mulher. Não foi todo mundo, gente. Foi uma porrada só. O nosso primeiro possível culpado, o mordomo. Supondo que o grito da Samantha foi antes dela morrer,
Podia ser, sei lá, alguém gravou a voz dela num vinil e botou pra tocar. Ou quem gritou, na verdade, foi a Dani, porque tem a voz parecida. Tu pode criar N motivos ali. Partindo do pressuposto que eu falei a verdade e que o grito foi realmente da Samantha, a morte dela tem que ter sido entre o grito e a personagem da Debbie chegar. Não dá muito tempo. A Debbie fica um pouco presa ali com o marido dela, mas isso já exclui o marido dela e o mordomo. A cozinheira estava na cozinha. Ninguém viu ela na cozinha, mas ninguém viu ela descer a escada. A menos que ela tivesse se escondido, também é difícil ter sido ela. Quem estava no andar de cima era a Dani, o Lester e a Sally, a esposa. Os principais suspeitos seriam esses três. Não tem sobrenatural nessa aventura. Isso eu deixei claro no começo e no final. Poxa, eu jurava que tinha sido o Corvo. Então, a ideia do tipo foi Corvo. Suicídio, tem um livro da Agatha Christie, eu não vou dizer o nome, em que uma das soluções que ela dá, tipo, o cara morreu com um tiro e não tem uma arma no mesmo quarto que ele. E lá no final tu descobre que ele prendeu essa arma num elástico na beirada da cama e atirou contra a cabeça e o elástico jogou a arma em outro quarto e daí ele foi um suicídio que ninguém sabia que era um suicídio. Então a Samantha podia ter amarrado um elástico na janela, batido com peso na própria cabeça e o elástico jogou... Poderia? Poderia. Foi o que aconteceu? Não foi, mas é uma boa teoria. O nome do marido da Debbie eu não lembro, mas o cara não Era o Winston. O Winston não tinha como ter matado, gente. Mas seria muito doido, assim, o elástico ter sido o culpado, na verdade, a Samantha ter cometido suicídio ali, né? Lá no grupo dos padrinhos, isso é a vantagem de ser padrinho, a gente discutiu várias teorias. A teoria, que foi minha, se eu não me engano, inclusive, da Judith, a cozinheira, ser irmã gêmea da Samantha, mas como os ingleses nunca olham na cara dos parentes, eles nunca descobriram que as duas eram iguais, e que a Samantha, então, o dia que ela disse que ia reconhecer a irmã e vestiu a irmã como ela matou a irmã e se vestiu de cozinheira e ficou escondida pra fugir com o James, que na verdade era o George, que tinha morrido lá atrás, mas era uma mentira pra fugir de credores e da investigação. Se fosse no México, poderia ter sido isso, mas não foi. Tem outra muito boa, que é... existe uma chance em 900 bilhões ou trilhões, não lembro qual era a chance, de um objeto ganhar vida, aleatoriamente. E naquele dia, o peso de papel ganhou vida. E no que ele se mexeu, a Samantha viu e deu um grito de susto. O peso de papel, então, no susto, se jogou contra ela e depois fugiu pela janela, morrendo afogado na lama. E foi uma vida bem curta que ele recebeu. Era um peso mímico, sabe, do D&D, quando eles ganham vida. Espetáculo. Isso é LSD. Podia ser, mas não é um caso. Tinha uma da cabeçada, que ela deu uma cabeçada no peso de papel. Eu acho que foi... Teve alguma coisa assim, sim. Era uma régua e um peso de papel. A Ju escreveu, eu teorizei que a Samantha tá viva morando em Cartagena. Não, Cartagena, desculpa. Cartagena. E foi tudo combinado com o Lester para liberar a mãe das amarras sociais. Então, alguém teria que ter visto o corpo. Quer dizer, tem um livro da Agatha Christie em que uma pessoa morre, mas não morre, mas ela estava de acordo com o médico. Se a Samantha tivesse de acordo com a Lisa e com o Winston, né? Porque o Winston é um médico de verdade, ali teria que combinar com os dois. A Lisa também era enfermeira. A Lisa também teria que combinar tanto com a Lisa quanto com o Winston para não contar nada, né? Mas não foi o caso. Mas fácil ser a Dani que ela empurrou a culpa pro irmão. Já chegamos nisso. Muita gente acha que é a Dani. Acho que foi a resposta que mais apareceu. Acho que no Spin todo mundo apostou na Dani, não? Não, teve duas pessoas que apostaram no próprio Lester. Foi a Samantha e... eu acho que o Thiago. Não, o Thiago não falou o que ele achava. Eu acho que o Thiago não falou nada. Ele falou só no WhatsApp. Nossa. Das pessoas que deram o palpite, só a Samantha manteve a prisão do Lester aí no veredito dela e... É uma legalista, né? Ela foi com a polícia, tá certo. Não, ela foi com os jogadores, né? Ó, teve um aqui, ó. O Lester saiu levando o peso de papel com ele, aí lembrou que tinha que devolver, abriu a janela de fininho, jogou o peso sem ver. Ele quicou na vítima e voltou abrindo a janela de novo. É possível. Tinha uma que tem lá também, que era... Tinha uma régua em cima de um carretel, e embaixo da régua, na parte mais baixa, tava o peso de papel. A Samantha, além de gritar,
ela bateu com raiva na mesa, bateu na régua, a régua fez alavanca, né? Jogou o peso de papel pra cima. E a Samantha, quando era jovem, ela era cabeça de área do time de futebol em Londres. Então, por instinto, ela cabeceou o peso de papel, jogando ele pela janela, abrindo a cabeça dela, o sangue começou a escorrer, e o último pensamento dela foi gol. Exatamente. Mas ok, demos algumas teorias aqui. Vamos ler os comentários que o pessoal deixou no post. Tipo, o primeiro foi do Nicolas Vale, ele botou, foi a Dani. Exatamente. E depois teve o Giovanni Skanowski, que falou, foi a Judite. Jorge Marcos Santos Silva, ele não deu boa noite nem olá pra você, então a gente segue direto. O primeiro livro que li na vida foi de investigação policial. Razoavelmente bolinho. Deve ser bobinho e o corretor... Talvez, pode ser, mas muito bom. Chama os criminosos vieram para o chá. Será que é coleção Vagalume isso? Capaz. Eu tinha falado que ele não tinha dado oi pra você, ele deu. Como é que vai, Guaxa? Eu vou bem, melhor agora acompanhado, não precisando ler tudo. Perfeito. Esse episódio tem um lugar especial no meu coração por ser de investigação. Tudo de Agatha é incrível e esse episódio fez muito jus aos contos dela. Aí é chique, hein? Tô orgulhoso. Spoilers. Pra mim foi a Dani a assassina. Todas as reações dela foram muito suspeitas pra mim. Mas o motivo não me é claro. Poderia ser pelo favoritismo da mãe, pelo filho, uma ligação que ela não tem. Poderia ser pelo dinheiro e herança, mas também poderia ser para aproximar novamente o namorado dela. Não parece lógico pra nós, mas mentes de pessoas em estados assim pode ir bem longe. É minha humilde opinião. Grato por mais esse episódio maravilhoso, Guaxa. Força e luz para todos nós e até mais. A minha vontade é dizer que foi a Dani mesmo, porque a maioria tá dizendo que foi a Dani, né? Porque vai que não seja, é tanta gente que vai me odiar. É o poder do plot twist, né? O editor comentou. Eu leio esse e tu lê o próximo. Vamos alternando. Beleza. Assim, pode ser? Manda bala. O editor comentou. Será que se o editor acertar, vale? Porque no áudio eu não disse qual era a resposta, tanto que o Felipe e a Belo não sabem a resposta certa, né? E depois eu contei pra Deb, porque eu fiquei com medo de me acontecer alguma coisa. O Zorzal vale se ele acertar, chat? Se eu contar com a minha opinião, eu concordo. Não, a Deb soube depois, gente. Não é que a Deb sabia, a Deb soube depois pra... Sim, vale, a Belo disse que vale. Então vale acerto do Zorzal. Então vamos lá. O editor do episódio, então, gente, Rafael Zorzal. Precisa de edição, procura o Rafael Zorzal. Fala, Guaxa! Eu tava fritando demais enquanto editava esse episódio. Eu sempre curti muito a onda de livros de investigação Quem Matou. Lembro de sair do cinema doido de empolgação, depois que vi Entre Facas e Segredos. Eu também amei esse filme. Tu viu Entre Facas e Segredos, Ramon? Não conheço. De quando é esse filme? É de Antes do Mundo Acabar, mas ele é... Assim, pra mim ele é recente, porque foi um dos últimos filmes, eu acho, que eu vi no cinema. Ele não é baseado em nenhum livro da Agatha Christie, mas ele tem muitas homenagens no meio, né? Tem o Daniel Craig, tem um monte de ator muito bom. E é um assassinato e pessoas... Todo mundo na casa é suspeito e o Daniel Craig vai investigar, né? Ó, falaram que tá no Prime Video. Vamos lá. Enquanto eu editava o episódio, fiquei com essa vibe de excelência e fui me envolvendo junto com todo o processo. Vamos lá. Eu ainda acho que foi a Deb. Talvez não diretamente, talvez com algum cúmplice, ainda não sei. Mas fiquei fritando demais nas atitudes suspeitas dela. Hahaha. De qualquer forma, foi uma experiência massa editar esse, tal qual todos são. Obrigado por tudo, pessoal. Primeiro comentário, é o primeiro comentário não do post, é a primeira vez que ele comenta, foi isso que ele quis dizer. Então ele acha que foi a Deb ou que ela foi cúmplice. A Deb seria uma ótima cúmplice, por quê? Porque ela é a primeira a chegar no corpo. Se tinha mais alguma coisa ali, ela poderia... O peso de papel, talvez o peso de papel ainda tivesse ali e foi a Deb que jogou pela janela? Talvez a Deb tivesse uma informação privilegiada, mas vamos chegar nisso ainda. Então, lê o próximo. Orlando Ferreira falou: Querido Guaxa, minha teoria é que foi a Sally para incriminar o marido que a traía com um homem. E o Lester achou que ela fez para protegê-lo do escândalo. Ligou para os seus advogados para proteger a esposa. A Dani sabia e acobertou a Sally.
talvez ela até orquestrou o... Como em toda a história de Agatha Christie, é sempre a pessoa que menos levanta suspeitas. Uma outra teoria e uma esperança. Como um jornalista com uma pulga permanente atrás da orelha vai ter uma continuação no futuro? Acredito que seja uma pergunta, né? Ah, não, é uma afirmação mesmo. Como jornalista com uma pulga permanente atrás da orelha vai ter uma continuação no futuro, já que é uma esperança, né? Ah, é uma teoria, a esperança deles. Exatamente. Eu amo as participações da Deb. Salve, chat. Todo mundo ama a participação da Deb. A risada dela é incrível. Como jornalista, ele gostaria de ter uma continuação. Não pretendo ter uma continuação. O final é aquele e o Lester se ferrou. E é interessante que o Lester, após discutir com a mãe ou matar a mãe de acordo com a teoria que tu seguir, ele vai pro quarto e namora a esposa. Tipo, a minha ideia com essa cena que se seguiu, com essa explicação do que aconteceu, era ele querendo provar, talvez pra ele mesmo, que ele não era aquilo que estavam dizendo, embora ele fosse, né, nos anos 20. Então a ideia do personagem ali não é só ele foi lá porque e agarrou a esposa e etc. Era mais uma afirmação, seja porque brigou com a mãe, ou aí sim seria um psicopata porque a matou. Mas isso fica para um outro momento, porque agora eu vou ler o comentário do Gleico Pereira. Foi a Lisa, ele já manda essa. Parabéns por mais um ótimo episódio, Guaxa muito envolvente, com vários suspeitos que realmente poderiam ter matado a Samantha. Mas, na minha opinião, quem cometeu o crime foi a Lisa, a personagem da Deb. Ela tem um motivo, que seria de ela não querer que revelassem o caso das duas. As duas tinham um caso, gente, isso é fato. Ela não queria que sua relação com a Samantha fosse revelada, inclusive utilizou a arma do crime para atacar o Lester, quando ele iria contar a verdade. Eu me assustei quando a Deb fez isso, assim, por que ela tá fazendo isso? Mas a aventura segue, né? Tipo, a hora que ela atacou o Lester, porque a ideia é que cada jogador tinha, quer dizer, a Deb tinha como segredo o caso dela com a Samantha, né? O Felipe tinha como segredo que ele conheceu a Dani, não aleatoriamente, como se conta. Na verdade, ele estava investigando o George, que é o pai dela, por crimes, etc e tal. Investigando jornalisticamente, né? Não como um policial, mas como alguém que vai fazer uma matéria, revelando todos os segredos e podres da família, né? E eu pensei, o que eu vou deixar com a Belo? Nada. A minha ideia é não deixar nada com ela, porque isso também criaria suspeita. Porque se descobrissem que 2 jogadores têm um segredo, por que o terceiro não teria? Ele não tem. Pode ser também porque eu fiquei com preguiça de criar alguma coisa, ou faltou imaginação? Pode ser, mas eu vou colocar isso como se fosse uma boa jogada da minha parte. Continuando aqui. Até é importante ressaltar que quando a Sally disse a Edith que o Lester retornou ao quarto após o grito da Samantha, o Guaxa disse que ela estava mentindo. Mas em nenhum momento foi dito que o Lester mentiu. Ela teve a oportunidade, foi a primeira a chegar no local do crime, e se minha teoria estiver correta, aqui tu foi um gênio, Guaxa, pois mandou a Deb fazer uma rolagem para supostamente notar coisas que o Isaac notou, sem fazer rolagem, e não falou se os 6 foi um sucesso ou um fracasso. Ou seja, não dá para ter certeza se foi uma rolagem física ou intelectual, mas aposto que foi para fazer o ataque. Outro ponto que chama atenção é que tanto a Edith quanto o Isaac terminam o episódio com a pulga atrás da orelha, mas a Lisa não. É uma teoria, é uma boa teoria. Eu gosto dessa teoria, acho que vou mudar pra ela. O Ver Mais, ele comenta ali, se tu quiser, não sei se tu leu, se é uma continuação. Ele comenta em cima do comentário do Gleico, né? Pode falar? Pode falar, pode ir lá. Tá. Disse exatamente o que eu pensei e ainda quero acrescentar. Outra jogada de gênio do Guaxa foi deixar o mordomo ajudando o marido que tinha dificuldade em se locomover, o que deu a ela tempo a mais, né? Tempo mais que suficiente para fazer tudo antes da próxima pessoa chegar. E ela comprimir o ferimento de uma pessoa já morta justificava o sangue nela. Enquanto ela diz para o marido continuar bebendo e fumando, é porque ela queria se livrar dele logo e tinha encontrado a desculpa perfeita. O álcool e o cigarro ajudam a pensar. Enquanto ela, como enfermeira, sabia que era exatamente o contrário. Agora, sobre aquela jogada de dados para notar, muito provavelmente foi para ver um meio de... Foi para notar o meio de se livrar da arma do crime ali. Aqui.
ou então para garantir que a vítima não gritasse, uma vez que se fosse para atacar teria uma chance da aventura acabar não saindo por causa de uma falha no dado. Perfeito, assim, se a aventura sobre a investigação de um crime começasse com o criminoso falhando, seria uma aventura bem curta. Uma pena que os outros personagens, mesmo sendo um escritor e uma aficionada por investigação policial, não terem ligado os pontos quando Lester falou que a mãe dele tinha o mesmo problema, entre aspas. E a Lisa entrou em estado defensivo, até mesmo atacando Lester sem necessidade, uma vez que ele já estava imobilizado. Agora a minha dúvida mesmo é se o Lester era mesmo homossexual ou se ele estava fazendo algum negócio ilegal, estava se encontrando com um associado às escondidas, até porque a família cuidava de negócios de importação e exportação. O George, o pai, né, era criminoso. Isso fica bem claro na abertura, né, que fala que ele queimava a casa das pessoas e tudo. Se o Lester é quem tá tocando os negócios da família, provavelmente ele tá envolvido com algumas coisas não muito lícitas. Mas o Lester... a sexualidade do Lester, que pode ser bissexual também, né, ele tinha a relação com a esposa ali, mas o motivo da briga... Pra mãe, o filho tá queimando a casa dos outros... Tranquilo, o problema dela era o filho estar infeliz, não aceitando quem ele era, e ela estando infeliz também não se aceitando. 1920, né, gente? A ideia era trazer essa discussão ali. É óbvio que isso não é um problema de verdade, mas naquele tempo, hoje já se sofre muito preconceito, a pessoa passa por muitos perrengues por conta disso. Imagina naquela época e na classe social alta, né? Então era essa a ideia que eu quis trazer ali. Eu tinha entendido, na verdade, que ele só mantinha o casamento de fachada. Não que ele poderia ser bissexual na história. Pode ser também. Terminou de ler ali, né? Isso. Então, sim. Tá. O próximo comentário é da Marceles Rey. Oi, Guaxa, que surpresa esse episódio. Amei. Desculpa se eu me alongar demais aqui. Fiquei enlouquecida com esse caso. Eu acho que foi a Dani. Às vezes que ela apareceu, agiu de um jeito estranho. E quando todos chegaram na casa, ela estava saindo do banho. Talvez ela mandou os empregados prepararem o banho para que pudesse se limpar após matar a mãe, o que mostra até ter sido premeditado. Mas não disse ter ouvido o grito, quando todos os outros estavam na casa disseram ouvir. E quando Isaac foi conversar com ela no final, que ele estava tentando encontrar a verdade sobre o caso, ela tentou convencer ele que não fizesse isso e inventasse uma história para o jornal. Inclusive, eu achei muito que ela faria algo contra ele na hora do abraço. Motivo? Dinheiro. Ela falou sem rodeios que o irmão era gay, inclusive foi a única que fez isso, provavelmente já sabia antes, e com a briga dele com a mãe, sabia que ele seria o maior suspeito. Ele sendo o suposto assassino não teria direito à herança, assim ela ficaria com a fortuna. É verdade, ela ficou com toda a fortuna, com esse final. E quando Isaac disse a ela que apesar das dificuldades que eles passassem, ele não a deixaria, você narrou que ela deu um sorriso, como se ele falasse bobagem. Sei que ela agiu como se fosse pro Isaac mentir na nota do jornal, para não deixar o irmão como suspeito, mas poderia muito bem estar dissimulando para não entregar o plano. Isso é tudo, abraços, Guaxa, chat e ouvintes. Até a próxima leitura de comentários. Me convenceu, olha só, foi muito bom. Temos aqui duas grandes suspeitas. É Dani ou Lisa? É isso que eu tô sentindo nos comentários, né, Ramon? Basicamente é isso. Basicamente essa é a divisão. Metade dessas pessoas, assim, são 3 grupos. Dani, Lisa e o pessoal que atirou pra todos os lados aí tá perdido, né? Como o próximo que o Ramon vai ler. André falou assim, pra mim foi a cozinheira e ela iria matar todos no jantar se por acaso tentassem encurralar ela. Porque sim, né? Ela envenenar todo mundo lá. Mas ok, é um bom palpite, Essa vida aí de não poder amar o mordomo, tem que ser tudo escondido, fez ela ser revoltada e querer vingança com todas as pessoas. O Gabriel Narciso Pareja, ele colocou, a assassina foi Elizabeth Johnson. Nee Grant. O que é Nee Grant? Eu também não entendi quando eu li. Deve ser, eu não peguei a referência, desculpa. Mas ok, mais um pro time foi a Deb. O primeiro a levantar essa teoria foi quem? Foi o Zorzal? Deixa eu olhar aqui, eu acho que foi. O primeiro foi o Zorzal, a Dani, o primeiro comentário foi a Dani, então já temos aqui.
Ou foi o Nicolas do Vale que ganhou, ou foi o Zorzal, caso seja uma dessas respostas. Caso seja Judite, que eu desconfio que não seja, seria o Giovanni. Aqui o Jorge Marcos não... o Jorge Marcos também chutou a Dani, mas aí já tinha o Nicolas Vale ali em cima. Beleza, ninguém chutou outro que não sejam esses por enquanto. Fernando Lobo falou assim: olá, grande guaxinim contador de histórias. Aqui é o Fernando Lobo, ou Doutor Lobo para os teóricos. Ele fez um doutorado, entre os comentarias. Acho que é válido, tá correto. Este episódio me deixou angustiado, pois os jogadores, apesar de excelentes, deixaram passar várias coisas, mas pelas informações obtidas cheguei à seguinte conclusão. A filha da Samantha, noiva do repórter, esqueci o nome, no caso Dani. É a Dani, matou a mãe pelos seguintes motivos. Ao ouvir a conversa entre ela e seu irmão e perceber que ela contaria a todos a opção sexual de ambos, o nome de sua família seria jogado na lama. E como seu irmão brigou com ela em alto e bom som, se ela morresse, ele seria o principal suspeito, além de ficar com toda a fortuna para si. Por isso, faço uma única pergunta que pode confirmar minha teoria. Quando a filha saiu do banheiro e soube da morte da mãe, o banheiro estava molhado? Ela tava tomando banho. É isso, obrigado pela atenção e até o próximo caso. Porque se ela matou a mãe, ela tava suja de sangue. Então ela tava tomando banho, o banheiro tá molhado. Se ela não matou a mãe, ela tava tomando banho, porque era isso que ela disse que tava fazendo, né? Então exatamente. O banheiro estaria molhado. Em qualquer caso ia estar molhado o banheiro. Ia estar molhado. O Danilo Santana, ele comenta aqui. Oi, Guaxa, o Danilo Santana, inclusive, me mandou uma DM, que era assim, ó. Cá entre nós, quem matou? E eu só ignorei, desculpa, Danilo. Mas vamos lá. O Danilo Santana ainda colocou: oi, Guaxa, episódio sensacional. Como você é fã da Agatha, eu sou fã das duas, da Agatha Christie e da Agatha, que de vez em quando joga no RP Guaxa. E ela sempre me engana. Acho que vou estar errado. Mas acho que foi a Lisa. A Lisa é a da Deb, né? A Deb, isso. Exato. Ela foi a primeira a entrar no quarto. Ela estava cheia de sangue. Ela pegou o envelope e escondeu. Ela poderia ter jogado peso pela janela após ter feito o crime. Tá aí o porquê da janela escancarada. E ela ficou alterada quando foi dito que a mãe também tinha um caso. Ela ia pro banheiro e nesse meio a filha saiu e foi ver a mãe. Ela acabou desistindo e voltando. Ninguém teve curiosidade de verificar esse banheiro. Ninguém entrevistou a cozinheira. Ninguém verificou o banheiro. Moveram a morta também, né? Se fosse uma investigação criminal, ia ferrar tudo. Sim, o que a gente aprendeu depois na semana seguinte ali dos spins, mover o corpo, foi como diz o pessoal do Modus Pod, foi um Lula-Palusa que rolou naquela cena do crime ali, que tu não consegue identificar mais nada. Bem por aí. Tá, aí ele botou daí, um abraço e aguarde o desfecho dessa maravilha. Obrigado, querido, um forte abraço, e eu torço que você esteja certo. Ou a Dani, eu quero que alguém que mais chutar de vocês seja o certo, porque eu não gosto que vocês me odeiem. Seguindo aqui então, Johnny Rossi disse: olá, Guaxa. Infelizmente não sou padrinho, ainda, mas me tornei um fã, parabéns pelo trabalho incrível. Na minha opinião, a assassina foi a Dani. Logo que ela apareceu, ela estava tomando banho, para limpar o sangue provavelmente. E, entre aspas, ignorou o grito da mãe com uma desculpa esfarrapada. Sabendo da briga da mãe com o irmão e da facilidade de incriminar ele, esperou o momento perfeito em que a casa estaria vazia e que o irmão havia acabado de sair do quarto da mãe para cometer o crime e correr para se esconder. O mordomo tinha motivo para estar nervoso. O filho justificou o grito, a namorada do filho explicou a saída e volta dele no quarto sem sinais do crime, sem sangue nas roupas, pois disse que ele voltou imediatamente para o quarto e tirou a roupa. As mesmas provavelmente que ele vestiu depois, sem sinais de sangue. A Dani, então, tinha uma ideia de como cometer o crime pelos livros que leu e sabia que conseguiria se passar por coitada e acusar o irmão facilmente. Mas não tinha um álibi decente para se safar e nem precisou, pois não foi investigada. Na minha opinião, faltou investigação pelos jogadores sem prévio julgamento. Me desculpe pelo comentário longo e vida longa ao RP Guaxa. Obrigado pelo comentário, Johnny. E excelente pontos, excelente teoria. E das duas teorias são a minha favorita, eu só posso dizer isso. O próximo comentário é do Rodrigo Esquinelato, ele colocou: alguém pode me lembrar aquele episódio antigo que os 3 jogadores começam uma... Cara, do nada o cara mandou essa.
que os 3 jogadores comecem uma maca e cada um controla uma parte de um mesmo corpo dentro de uma espécie de hospital. Muito agradecido. E daí o Giovanni colocou aqui que é o episódio do Corvo. Pra quê? Cara, não tem porquê esse episódio ter o Corvo. Tipo, não. Mas obrigado, Rodrigo. É o episódio 2. O Corvo invadiu essa... Do nada, o cara mandou. Muito bom. Seguindo aqui, então, teve Apesar do Caos. Oi, Guaxa. Que saudade de comentar aqui. Até que enfim estou acompanhando de novo. Esse episódio foi lançado no domingo porque é fantástico. Vou tentar criar elogios mais criativos. Muito boa essa, porque é fantástico. Eu estava morrendo de saudades da Deb, torcendo por mais um episódio com ela. Isa, personagem da Deb... era Elisa, né? Faltou um L. Faltou um L. Lisa, personagem da Deb, era a amante da Samantha? Era. Eu acho que foi a Lisa, apesar de não saber como ela poderia chegar lá a tempo de matar. Beijo. E eu confesso que eu demorei um pouco pra entender essa piada esse comentário do Fantástico. Domingo, deve estar passando agora. Exato. Não, agora deve estar passando Caldeirão do Hulk. Domingão do Hulk. Domingão do Hulk. Domingão com o Hulk. É Domingão com o Hulk, ok. É uma criatividade. Que é terrível. Mas o Caldeirão com o Mion é melhor do que o Caldeirão com o Hulk. Fica aí quando eu visito a minha mãe, eu vejo os dois. Próximo comentário é da Tatiana Alves. Oi, Guaxa, tudo bem? Tudo bem, querida? Tudo bem contigo, Ramon? Tudo bem, muito obrigado por perguntar. Eu acho que foi a Judite. Dani Judite. É isso, caça ao pato, caça ao coelho. Não, Judite é a cozinheira. A Judite é cozinheira. Eu sou péssimo com o nome, gente. É a cozinheira e aquela do atendimento da desligamento do celular, né? Judite. Isso. Eu acho que foi a Judite, sendo acobertada pelo mordomo, amando da esposa corna. Nossa, é um combo. Que falhou o nome agora, seria da Sally. Exato. Manda um oi pro Christian, que virou seu ouvinte por influência minha, por favor. Christian, um beijão. Não, ela pediu um oi. Um oi pra você, querido. Muito obrigado por ter virado ouvinte. Espero que escute todos os episódios, que goste bastante. E é isso. E recomende pra outros amigos, pra que eles ganhem oi aqui também. Ótimo trabalho, como sempre. Muito obrigado, Tatiane. Obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado. 6 dias atrás, Kari escreveu: Senhor Guaxa, eu acredito que a Sally matou a sogra. Afinal, ela não queria que fosse público o fato de que seu marido a estava traindo com um homem. Se ele estava sem um álibi por não estar com ela, isso também a deixa sem um álibi. E eu acredito que ela prefere viver uma mentira do que passar por uma vergonha, entre aspas, dessa. Além de perder o casamento, o dinheiro, etc. Ela deve ter descoberto o assunto ao ouvir o marido falando ao telefone. Eu não acredito que o Lester soubesse do plano da esposa. Adoro teus episódios de investigação. Um coraçãozinho. Vão haver mais, eu prometo. Por ano que vem, pra esse ano já tá toda a line-up. A line-up é bonita, hein? Todos os episódios pra esse ano já estão gravados, editados, tirando o de Natal. Mas esse chega até o Natal, eu acho. Mas aí o substituto dele também tá gravado, se precisar. Então, muito obrigado, Kari, pelo seu comentário. Ela levou aqui a teoria da Sally. Muito interessante os apontamentos que ela faz. A Sally é uma das possíveis, né? Uma das possibilidades. Naquela ideia de que a menos culpada é a culpada no livro da Agatha Christie. Talvez pudesse ser a resposta Sally, né? Mas aí o marido teria que ter ajudado ela um pouco. E acho engraçado o seguinte. O Lester foi preso. A Sally é a esposa do Lester. A Dani, que ficou com todo o dinheiro. Sendo assassina ou não, ela ajudaria a Sally ou deixaria ela na rua da amargura sem nada? Nossa, uma boa pergunta. O que tu tu acha, Ramon? Pensando na época que era e tudo mais, não seria de se assustar que a sociedade fosse largar a Sally no esquecimento total, né? Talvez a Dani arrumasse... Eles tinham essas casas no meio do nada, como essa mesma da estação de esqui. Dá uma casa dessa longe de tudo pra ela morar lá um tempo, né? Em Sheffield, talvez. Não, Sheffield nessa época não tinha nada, gente. Dá um lugar pra ela morar isolada e deixa ela lá. Por sinal, Sheffield, lugar onde o Ramon teve momentos incríveis. Pois é. Mas coloca ela num lugar isolada lá de algum jeito e dá um dinheiro pra ela sobreviver e deixa ela lá. Porque ela não pode casar de novo, porque o marido dela tá vivo, embora preso, né? Ela não tem direito a nada, mas acho que a Dani, se fosse culpada, ela ia ajudar... A Sally, supondo que não seja a Sally, a culpada, né?
que se foi, ela se ferrou, né? Ela destruiu a vida dela e de graça. Mas se a Dani for culpada, eu acho que ela vai dar uma vida boa pra Sally. Pra fingir, sabe? Olha só como eu sou legal, tô ajudando a minha cunhada. Se a Dani não for culpada, ela ainda assim ajuda a Sally. Mas ajuda assim a dar uma casinha lá onde, dá um dinheirinho pra ela comprar um gibi e pronto. Mantém Mas as temos aparências. muitos comentários, vamos lá. Agora é do Alan, né? É isso. Isso, Alan. O Alan Felipe coloca: boa noite, Guaxa. Não foi isso que ele falou. Ele falou: boa noite, mestre Guaxa e seu Guaxate, que são vocês. E boa noite pro Ramon também, ele não botou, mas ele queria botar. Boa noite. Adorei o episódio, ouvi na hora que ele saiu pros padrinhos, ou seja, há mais de um mês atrás, gente. Seja padrinho, receba o episódio antes. Na correria pra ver se dá tempo de dar um chute. Mas a Dani, senhora Felipe, foi mais rápida que eu e falou que eu ia chutar. Mas o que vale é a diversão do podcast. Queria parabenizar todos os envolvidos no episódio, jogadores de edição e, claro, o mestre. E preciso falar, adoro quando a Debbie participa. Os personagens dela são sempre incríveis. Não foi diferente desta vez. Eu sempre sou péssimo para descobrir o assassino, mas adoro esses episódios de investigação. Não vejo a hora de descobrir a resposta. Um forte abraço. Forte abraço, querido. A Debbie é incrível. Ela não participa tanto, porque normalmente a gente grava à noite e ela mora no Reino Unido, então o que é noite pra gente, pra ela é madrugada, né? Mas vocês verão mais Debbie no ano que vem. Esse ano acho que ela não tá em nenhum mais, mas no ano que vem a gente vai ver mais Debbie, com certeza. E mais Ramon, tá aqui o Ramon também. Tu tem episódio gravado já? Tem, pelo menos um tem gravado, é verdade. Ah, tá. É. O Ramon volta lá pra semana de aniversário do RP Guacha. Então, seguindo aqui. Eu tinha que falar mais uma coisa. Uma coisa interessante. O Alan colocou aqui, Dani e senhora Felipe. É bom explicar uma piada. O Felipe conheceu a Dani, o Felipe pessoa física, Xavier, conheceu a Dani, a Lady Doces, os dois no grupo de padrinhos. E eles estão namorando. Olha que bonito isso. Quando o jogador Felipe, a gente pensou que ele teria... Eu pedi para os jogadores criarem, qual é a ligação de vocês com a família? E o Felipe falou que teria uma noiva lá, a Belo disse, o nome dela é Dani, e quem vai fazer a voz dela é a Dani, porque eu não decido nada, quem decide são os padrinhos, né? Então essa é a piada. A Dani tem essa voz fofinha, que deixa ela mais culpada, né, gente? E daí, por isso, a senhora Felipe era a Dani. Essa é uma piada interna, fique o registro, né? Pode ler o próximo, desculpe. Não, tranquilo. A Nanta escreveu: e vamos de Gualock Holmes, spoilers a seguir. Acho que quem matou foi a filha. De novo, mais um voto aí pra Dani. Pra acho ficar que é a mais com votada, a herança. né? É a Dani, a Dani, a Lisa e depois a Célia. Exatamente. Por último, a Judite ali no... Já que teria um bode expiatório perfeito, que por coincidência era a pessoa que ficaria com a maior parte da herança se não fosse preso. Afinal, ele era o homem naquela época, faria tudo sentido. Ele administrava as empresas. Exatamente. Ela foi pro banho justamente para se limpar de algum possível sangue, nem ligou pro grito, mesmo estando praticamente do lado, e ainda tentou subornar o marido para ficar quieto, sabendo que ele não iria aceitar. Essa parte acho que era fingimento, já que se ela realmente não quisesse o irmão na cadeia, não precisaria ter matado. É elementar que ela tá se fazendo de João sem braço. Desconfiei da cozinheira também, mas está muito sem informação para poder falar algo dela. Por a culpa nos empregados, sou clichê demais, mantenho o voto na filha. Perfeito. Acho muito válido. Sim, é sacanagem culpar os funcionários, os caras já são mal pagos ali. Os caras estão trabalhando preso no trabalho, seria sacanagem se eles fossem culpados. O próximo comentário, eu não aguento mais, gente, eu segurei até aqui. Eu vou finalmente contar quem foi. O Hope acertou, ele botou, foi o Pé Grande. É um lugar alto com neve, é óbvio. Como é que as pessoas não notaram isso? É óbvio que o Pé Grande, ele entrou na casa, matou, jogou o peso de papel. Não foi, gente, infelizmente não foi. Mas vamos ver o que ele escreveu ali. Se ele botou foi o Pé Grande, né? Ele botou ali um gifzinho aquela filmagem clássica de uma pessoa fantasiada de Pé Grande, né, gente? Pé Grande não existe. É isso que eles querem que você pense. E daí ele continuou. Brincadeira, acho que foi a Danielle Potter, dando uma de Suzanne von Richthofen. Apesar de que a Debbie Lisa foi a pessoa mais suspeita de todo o episódio, Lou. A Debbie agiu como suspeita o episódio inteiro. A hora que ela bate no Lester, assim, meu Deus, o que a Debbie... A Debbie tá querendo puxar tudo pra ela, é isso que a Debbie tá fazendo?
Mas ok, a Debbie agiu como suspeita o tempo todo. Caso seja a mesma Daniele, é seguro assumir que ela tem alguma coisa a ver com o acidente do pai um ano atrás? Olha só, não há pistas nenhuma de que o acidente foi alguém que causou. Eu diria, assim, se eu fosse escrever isso, quem matou o George foi a Samantha. Porque ela não aguentava mais o George e aquela vida de crimes dele pra tentar ficar com a Lisa. Mas aí a Lisa preferiu dar o golpe no Winston. Fica canônico, isso eu cravo. Foi a Samantha era culpada de um crime, não a Dani. Lê o próximo, Ramon. Olha que legal. Eu mesmo escrevi. Fala, Guaxa! Fala, Ramon. Passei aqui principalmente para continuar a minha campanha em defesa de Lester. No caso, porque foi eu mesmo que dublei o personagem. Claramente, ele é o incompreendido. Nem ele se entende. É um injustiçado. #FreeLester. E Arno... Não, tudo bem. Dito isso, eu queria aproveitar para tirar umas dúvidas. Vamos lá. Claramente, a Lisa, no caso a Debbie, tinha um segredo que só ela sabia antes da aventura começar. Só ela aflorou quando foi revelada ali na questão da carta. A própria Lisa pega uma carta e guarda logo quando encontra a cena do crime. No fim da aventura, um policial pergunta de um isqueiro para Isaac e ele explica um pouco do que se trata. Sabendo dessas duas informações, fiquei com as seguintes dúvidas. Todos os jogadores tinham, no caso faltou um e-mail, alguma informação pessoal que não deveriam revelar para os demais? Se sim, qual é da Edith? Ficou faltando algo mais deles que não apareceu? No caso você já falou, né? A Edith era a única que não tinha nada. Isso. Então B, todos os NPCs tinham algum segredo não revelado? Se sim, o que não foi descoberto pelos jogadores? No caso, teve alguma coisa a mais que tinha? Não, né? Não, a Sally estava casada realmente porque o pai dela disse que ela tinha que casar, tipo, aqueles casamentos arranjados da época, né? Ela não era nem feliz nem triste no casamento, ela só existia ali. O que mais? Acho que era isso, os Sally, na verdade, não, você tá falando da Lisa, né? Não, a Sally era casada com o Lester, né? Não, isso, a Sally era casada com o Lester, isso. Então, era casamento arranjado e na cabeça... A Sally não acreditava em amor, inclusive, ela estava casada porque foi o que o pai dela mandou e ela estava ali, né? Mas fora isso, acho que não tem nenhum grande detalhe que passou desapercebido ali. Tá, e qual é o conteúdo da carta que a Lisa pegou logo no começo? Não é a carta que o Lester tinha, era uma outra carta. Logo no começo ela pega uma carta e guarda no meio do corpo. Eu não vou lembrar agora. Eu acho que ela era assumindo a relação das duas, alguma coisa assim, não vou lembrar agora o que era. Perfeito. Ficou meio longa, espero que goste das dúvidas e muito obrigado pelo ótimo trabalho no RP Guacha. Pode até ser 50% do episódio são jogadores e 50% o editor. Agora a diversão proporcionada tem 100% da origem em você. Tamo junto. Que exagero, obrigado. Eu tô feliz que meus comentários são menores que o do Ramon, olha só que abuso que eu tô fazendo. Faz parte, me faz lembrar da época de escola que sempre os textos grandes a professora passava pra mim, então tá tudo certo. Muito bom. Próximo comentário é do Todê Desistindo. Ele coloca, não desista, Todê. Pessoas voltando dos mortos e teríamos thriller. Se a Samantha ressuscitasse no final, seria um episódio diferente, mas infelizmente não temos sobrenatural. Sigo? Por favor. Giovanni Saraiva Barros. Olá, Guaxa e lindo chat. Você também é lindo, Guaxa. Fica com ciúmes não. Cheguei um pouco tarde para deixar minhas teorias de que, de qualquer forma, desde o episódio que a Scream meteu bala nos jogadores, não confio mais cegamente nos mesmos. E por isso, desde o início, desconfiava do Felipe. Se a conversa entre ele e a Dani ocorresse no início da investigação, era confirmado que ele estava escondendo provas. Mas como não foi o caso, vejo verdade no Felipe. Minha acusação fica na Dani, pelo dinheiro fácil e vida de luxo. Minhas suspeitas também apontaram para a Lisa, mas a mesma não teria a oportunidade de matar a vítima, esqueci o nome, Samantha. Depois de seu marido deixá-la no quarto. Tá falando... tá certo. E por falta de maiores investigações, não dá pra acusar a cozinheira. Ótimo episódio, atuações incríveis e edição maravilhosa. Beijo no coração. Beijo no coração, Guaxa. Obrigado por deixar meus dias mais agradáveis. De nada, Giovanni. Muito obrigado pelo seu comentário. Então, o Felipe não teria como ter matado porque ele chegou depois da pessoa ter morrido. O Felipe poderia, obviamente, já saber que a esposa ia fazer o que fez. Combinado, aí seria ter combinado antes, não temos zap nessa época, né, gente? Não tem como a Dani assim, foi mal, matei mamãe, e agora? Daí o Felipe fala assim, deixa comigo. Não tem como, né? Mas
Eu acho um absurdo desconfiar do Felipe, o homem é um santo. O jogador, não o Isaac personagem, tô falando do Felipe. O próximo comentário é do Eugênio Luiz, ele coloca: Fala Guaxa, bom dia, boa tarde e boa noite para todos. Mais um episódio sensacional que, inclusive, me motivou a vir aqui fazer esse comentário. Não sei se vai ter o escudo do mestre para esse episódio, um Guaxaverso tá tendo, mas queria saber de algumas coisas. Nada de dar meu palpite em quem foi o assassino, que é a Judite, claro, XD. Claro, né? Como não? Tá unânime aqui, todo mundo acha que é a Judite. Queria saber o processo de criação da aventura. É a cozinheira agora. Então, foi uma piada. Ah, tá, desculpa, eu tô devagar. Já não entendi a do Fantástico. Porque ele mandou um claro, tipo, como se fosse óbvio que é. Tipo, todo mundo concorda com ele. Não, ela é a quarta. Queria saber o processo de criação da aventura. Por exemplo, no final do episódio ficou a dúvida sobre talvez os jogadores terem um papel no assassinato. O que me fez questionar se os jogadores sabiam sobre a construção um dos outros e principalmente se você chamou cada um deles no particular e contou alguma informação para criar suspeitas em cima dos outros. Cada um deles criou a história. Eu criei um grupo defini os jogadores. A Deb veio falar comigo, vamos fazer. Quer jogar? Quero jogar. Beleza, quem seria legal pra gente chamar? Tava pensando, a Deb me deu alguns nomes, entre eles estava o Felipe, e daí os outros nomes não podiam. Eu pensei, olha, tem uma das três, do trio maravilhoso que entrou esse ano no hall dos jogadores do RP Guacha. Tem um trio que tá jogando muito bem, e daí eu não lembro se eu convidei primeiro a Bela ou se convidei alguém antes, essa pessoa não pôde, mas eu sei que daí, do trio, né, dos três ali, que é Ju, Belo e Dani, entrou a Belo e ela foi jogar. A Deb não conhecia ela ainda. Conhecia de revisão de episódio, mas ela é péssima também com o nome igual eu. Aí entrou esse trio. Eu criei um grupo no Telegram e falei, pessoal, a aventura se passa nessa casa, vai ter um jantar, alguém vai morrer, né? E é isso. Como é que é o personagem de vocês? Aí a Deb colocou, eu botei, seria legal se vocês fossem alguma coisa investigativo. Aí a Deb perguntou, eu posso ter sido enfermeira da época do combate? Eu falei, pode. Ela criou lá uma historinha. O Felipe colocou, eu posso ser um jornalista? Pode. Ele botou lá a historinha. Aí a Edith, eu sou uma amiga da família que gosta de ler muito livro de investigação. Pode. Aí eu chamei o personagem da Deb no privado e falei, olha, anos 20, vamos criar uma polêmica, porque é isso que vende o episódio, né? E se a tua personagem tivesse um caso com a Samantha? Daí ela, beleza, acho legal, tal. A gente criou lá alguns detalhes, que daí o casamento dela seria de aparência, só pelo dinheiro, etc e tal. Aí eu falei pro Felipe a ideia de ele ter investigado o pai, e ele também topou. E daí, na hora do personagem da Belo, eu tava sem ideia. E daí eu deixei assim, não, pra ficar suspeito, ela não tem nada. Foi só, então com ela eu não combinei nada em segredo. Mas eu combinei com os dois, até pra ela desconfiar dos dois. Porque ela, como jogadora, se em algum momento descobrisse que os dois tinham um segredo, ela ia perguntar, por que a Deb tem um segredo e eu não tenho? Então essa era a ideia ali. A minha ideia, no início, era, como o próprio livro da Agatha Christie, o Hércules nunca é o culpado, porque ele é o investigador. Embora o último livro dele, pipipipopopó, mas ele nunca é o culpado, tá? Então, a minha ideia da aventura em si, se ele tivesse ter um protagonista, se ele fosse adaptado pra Netflix, o personagem da Edith seria aquela pessoa neutra na história, aquela pessoa que seria a mocinha, né? A pessoa que tá investigando. Então, essa era a minha ideia como personagem dela. Ele continua. Um outro ponto também sobre a criação foi a geração dos encontros. Você definiu muitos ou poucos pontos que davam gatilhos para as cenas, para as interações que ocorreram. Você usou muito do improviso ao longo da aventura, ou por ser investigativo acabou colocando mais as rédeas curtas? Essa aventura tinha assim, a casa é essas são as pessoas lá dentro, o crime aconteceu assim e nesse momento. As pessoas que não estão envolvidas no crime estão no lugar A, no lugar B, no lugar C, fazendo isso, e eu tinha isso anotado. E essas pessoas não iam sair de lá até alguém ir mexer com elas, fora os empregados. Tipo, o James, né, que tá ali de um lado pro outro, mas a Judite não ia sair da cozinha, a menos que ela não estivesse na cozinha. A Célia e o marido não iam sair do quarto, a menos que um deles não estivesse no quarto. A Dani não ia sair do banheiro, ao menos que, sei lá, que ela antes não estivesse no banheiro. Mas a ideia é que as pessoas estavam em pontos fixos, e era isso que eu tinha.
foi improviso depois do tipo, levam a Dani pra ver o corpo da mãe. Eu não tinha notado, caso a Dani veja o corpo da mãe, ela age assim. Não, eu sabendo do histórico do personagem, os anos 20 não tem muito essa ideia do amor de mãe, de pai, né? Não tem essa ideia da criança ser tão apegada, ainda mais na aristocracia. Então eu tinha mais ou menos uma ideia de como cada um reagiria, e daí ali sim foi improviso. Mas onde estaria cada pessoa, onde aconteceu cada evento antes da aventura começar, eu sabia, eu tinha certeza ali. Vocês usou muito improviso na aventura ou por ser investigação que eu tava? Ele botou. Então, como eu falei, eu tinha pontos chaves, mas como ela ia terminar, tava em aberto. Podia ter terminado com a Lisa sendo presa pelo assassinato do Lester, inclusive, que ela bateu o negócio forte na cabeça dele. Ela podia ter N finais diferentes ali. Podia, sei lá, o Felipe podia pegar um esqui, um snowboard, botar algo pesado e jogar a ribanceira assim abaixo pra fazer uma marca na lama, para depois quando a polícia chegasse falar, alguém fugiu por aqui, e tentar convencer que ninguém na casa tinha feito. Sei lá, os jogadores podiam botar fogo na casa, não sei. Mas como a aventura ia terminar, eu não fazia ideia. Mas os pontos de como ela começou estavam definidos. É isso então, obrigado por mais essa maravilhosa aventura, esperando por mais conteúdo maravilhoso e também pelo nome do assassino. Abraços, estamos todos esperando aí. Posso seguir? Vamos lá. Ver mais, aí escreveu de novo, né? Ela tinha respondido um outro comentário. Muito bom trabalho, Guaxa. Inicialmente eu achei que pudesse ser o George Potter, o marido morto, que não havia morrido realmente, porém ficou ferido no meio da neve por dias, talvez semanas, e se escondeu em uma cidade próxima com um pseudônimo, quando descobriu que sua esposa tentou assassiná-lo. E depois, olha, ela sabia do assassinato do... E demorou mais de 1 ano para executar sua vingança, pois precisou planejá-la com cuidado e se recuperar de possíveis ferimentos e traumas que ocorreram durante o seu, abre aspas, acidente. Mas mudei minha opinião. Depois de escutar até o fim, mas você provavelmente já leu sobre a minha opinião em alguns posts de acima, então vou parar aqui. Um forte abraço e continue com esse trabalho maravilhoso. Tá, eu vou lá espiar o que foi que ela botou antes que eu não lembro. Aqui, ver mais... Adorei esse nick ver mais, aliás, né? Esse nick é ver mais. É sacanagem comigo. Ela também acha que é a Lisa. O próximo comentário é do nosso padrinho, que já jogou alguns episódios no RP Guacha. Pelo menos mais um, eu acho. Acho 2 episódios. É o Gabriel Balardino, o grande amigo da Tia Gi, que é uma piada mega interna pro Balardino. Olá, Guaxa. Olá, Guachate. E olá, ouvintinins. Ok. Hoje não terei perguntas, apesar de dizer que amei esse episódio com a pegada da Agatha Christie. Li quase todos os livros dela na adolescência. Esse mistério precisava de um detetive belga ou de uma velhinha britânica para ser resolvido. Não preciso nem falar de cada jogador, porque são maravilhosos, e a edição, que é primor. E para desmentir que não faria perguntas, quem eram as 2 pessoas que sabiam do assassino? Eu, e depois do episódio já tá editado e revisado, a Deb. Beijos pra você. A minha esposa eu acho que sabia, mas quer dizer, eu contei pra minha esposa. Ela sabia que eu era assassino? Ela fez cara que não. Ela não guardou essa informação. Então se me acontecesse alguma coisa, ainda bem que eu contei pra Deb também. Beijo pra você, pra todo mundo que ouve os episódios. Vamos fazer com que o Guaxaverso seja cada vez maior. Deus me livre. Eu vou começar a escolher comentário agora, gente. Você podia ter deixado um e-mail preparado pra ser disparado no dia do RP do Guaxaverso. Podia. Não, eu confio na Deb. Ela tá na Europa. A gente tá no Brasil aqui, a gente tá tudo em risco, mas ela tá na Europa. Muito bom. Seguindo aí, tem uma sequência de Gabriel, mas agora é o Pinheiro. Né? Eu tava vendo agora. Agora é o Pinheiro. E depois maravilhoso, o Porteiro. que ajuda bastante lá. Eu acho que é o mesmo Pinheiro, né? Que ajuda bastante lá no Instagram. É um amigo que eu ganhei. Ele não todo padrinho é meu amigo, pipipipopopó, mas ele é uma pessoa assim que a gente conversa bastante. Quando ele foi pedir a mulher em casamento, ele mostrou pra gente que ia pedir. Ele é uma pessoa maravilhosa, então um beijão pro Pinheiro. Por favor, Ramon. Então ele escreveu assim: minha maior dúvida nesse episódio é quando o Lester diz ter pego o peso de papel. Ele fala no sentido de pegar e levar junto com a carta ou só no sentido de tocar no objeto? Isso é muito importante, pois define o assassino, pelo menos pra mim. Se ele levou o peso de papel, o assassino é a Sally. Mas se ele apenas tocou no peso de papel, o assassino é a Danielle. Uma coisa interessante no episódio é que no final o Guaxa não citou a Sally quando todos
estava saindo do local do crime, comprovando que tinha outra forma de sair da montanha, ou ele só esqueceu dela mesmo. Ela pulou de asa delta. Eu esqueci. Foi o que aconteceu, gente. O último comentário é do Gabriel O Porteiro, que poderia ser o mesmo Gabriel dos outros dois, já que os outros dois têm sobrenome e esse tem uma profissão. Que pode ser um sobrenome também, porque tem gente que tem sobrenome como profissão, né? Smith é uma profissão, só que nos Estados Unidos. Olá, Guaxa e chat. Guaxa, muito obrigado por existir. Cara, por existir. Pô, gostei de ti. Porra, legal. Achei o RP Guaxa bem no início da pandemia e, cara, foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Porque também é fácil, né? Durante a pandemia acontece um monte de desgraça, o que vinha é lucro, mas obrigado, né? Pois estava iniciando uma nova aventura em minha vida, em uma cidade diferente, basicamente sozinho. Puta, aí é complicado. Tu tava morando sozinho bem quando o mundo se fechou. Tenho familiares próximos, mas por N motivos, achei melhor morar só. Então, à noite, quando bati a saudade da minha esposa e filhas, que de início não tive condições de trazer junto, ligava primeiramente para elas e logo depois ficava ouvindo suas obras-primas. E durante alguns meses foi assim. Até que finalmente terminei de maratonar seu feed, me coloquei como padrinho e do mesmo mês eu fui promovido e está dentro da taverna é o máximo. Comecei como novato e hoje já mestre alguns pesadelos meus. E hoje já mestro alguns pesadelos meus. E hoje, com a minha família junto, todos vacinados. Provavelmente ele ficou longe da família, porque como ele tratava diretamente com o público, ele ficou, fez muito bem, cara. Parabéns. Então hoje todos vacinados, né? Minha esposa compreendeu a importância de você na minha rotina. Você e a taberna realmente me ajudaram em momentos de solidão e depressão. E agora vocês me ajudam em momentos de entretenimento. Obrigado pelo excelente projeto que você tem. E por acaso você passar por Fortaleza, no Ceará, tem uma cama à sua disposição. Uma cama com ar-condicionado, porque o Ceará é aquele, né, gente? E o Guaxaverso não existe. É verdade, não existe. PS, desculpe os erros de escrito, tranquilo, cara. Pô, eu fico muito feliz, assim, muita gente começou a me acompanhar na pandemia. Teve gente que me abandonou na pandemia, porque, sei lá, o pessoal ouvia no ônibus e parou de andar de ônibus, o que pôde, né, isso é importante. Ou eu mesmo ouvia muito podcast no carro, quando a pandemia eu diminui um pouco. Mas, assim, cara, muito obrigado pelo teu comentário. Você não deu um palpite, então eu tô feliz porque eu não devo te decepcionar com a resposta, já que você não deu uma, né? Ramon, agora, lendo todos os comentários, tu continua com o teu palpite, era qual? Era da Dani, né? Eu coloquei a Dani uma questão de investigação mal feita aí, né? Mas realmente eu tenho que concordar com o público que certamente as duas pessoas mais suspeitas era a própria Dani Lisa, e a Lisa. A Lisa e a Dani, certamente. Um pouquinho Mudou de menos opinião ou continua sendo a Dani? Eu vou manter por uma questão de princípios, mas como eu já tinha votado dentro do Speed Notícias? Exatamente. Tá, eu vou manter aí pra ter coerência aí. Se foi a Dani, tem tu, o Matheus e o Lennon pra ganhar o Vale Aventura, né? Exatamente. Se foi... Qual foi o palpite dos outros? Só a Samantha votou no Lester no Spin. Os outros comentaram que poderia ser o Lester, mas foi só no chat do Já do adianto WhatsApp. que quem votou no Lester já tá fora. Eu tava pensando, o Spin podia resultar em 6... não, 5, né? Foram só de semana. Podia resultar em 5 Vale Aventura. Pra quem é padrinho e ouviu isso há um mês atrás, e o primeiro que comentasse... Eu já marquei lá, o certo, também ganharia o direito a jogar uma aventura. Eu tenho anotado, eu posso dizer daqui a pouco. Se for o Lester, eu choro. Não é o Lester, tá? Obrigado pelo apoio aí das pessoas que apoiaram o Lester, o incompreendido. A primeira pessoa que comentou o resultado certo aqui nos comentários, eu vou mandar adesivo da RP Guaxa e um livro, eu prometi, né? Aí eu vou pedir o endereço da pessoa e tal. A maioria de vocês aqui eu já conheço porque vocês me seguem no Twitter, né? E quem não segue deveria seguir. Mas eu acho que eu tenho acesso ao e-mail de quem comentou. Ou eu dou um jeito ali de conseguir o contato de vocês. Então eu vou mandar um brinde para quem comentou. Tem o meu livro favorito, assim, tem o top 3 livros da Agatha Christie. O top 3 é o Assassinato do Expresso do Oriente, é o terceiro livro que eu mais amo dela. Ele é o top 1 da maioria dos fãs da Agatha. O top 2, pra mim, E Não Restou Nenhum, que é um livro bem problemático,
porque quando ele surgiu, quando ele foi escrito, ele era o caso dos 10 negrinhos, que são 10 pessoas numa ilha, também nesse sistema de não tem como entrar ou sair, só tem aquelas 10 pessoas, não tem passagens secretas, não tem onde se esconder, e começa a morrer um por um. Por isso que hoje o livro se chama E Não Restou Nenhum, porque não resta nenhum. Aí no original tinha um poema dos 10 negrinhos, tinham 10 negrinhos assim de porcelana, e à medida que cada pessoa morria, uma daquelas peças de porcelana era quebrado. Um dia alguém... E assim, era negrinho no sentido bem pejorativo. O inglês ele tem palavras piores, né? Então alguém um dia se tocou, pô, isso aqui é horrível. E daí ele fala, verdade, vamos mudar para 10 índiozinhos. E daí por um tempo o livro foi 10 índiozinhos. O tempo passou e um dia alguém disse, caramba, isso aqui também é racista pra caramba, né? E daí eles mudaram pra E Não Restou Nenhum. E hoje, quem pegar essa versão E Não Restou Nenhum, o poema que vai explicando o poema vai contando como as pessoas morrem. Tipo, eram 10 índiozinhos, foram fazer tal coisa, uma abelha picou um e só voltaram 9. É tipo os 5 patinhos da Xuxa, só que era com conteúdo... Atualmente são soldados. O que é uma boa correção histórica, ninguém liga, né? O soldado tá morrendo ali. E daí são soldadinhos, eles adaptaram isso no livro, são porcelaninhas de soldadinhos. 10 soldados foram pra guerra e um deles foi picado por uma abelha e voltam 9. Esse livro dela é bem bacana. A versão atual tá consertada em relação a isso. A Agatha é do tempo dela lá, dos anos 20. Não dá pra tu pode julgar, tu pode xingar o que quiser, vocês estão livres para fazer o que quiserem, mas esse livro hoje, ele tá bem corrigido, então, tá mais aceitável ali. Mas ele é um livro, assim, ele é inteligentíssimo no sentido de 10 pessoas numa ilha, morrem um por um, no final sobram 2 pessoas, e daí a última pessoa é a culpada? Será? Esse livro eu não vou nem dar spoiler, vão atrás dele, da versão corrigida, pelo amor de Deus. E daí o meu livro, o top 1, ele tem um nome difícil de pronunciar. O meu tinha uma capinha marrom. É um livro dela que eu não vejo falar muito dele. É O Assassinato de Roger Ackroyd. Tem aqui a descriçãozinha, eu vou ler pra vocês. Em uma noite de setembro, o milionário Roger Ackroyd é encontrado morto, esfaqueado, com uma adaga tunisiana, objeto raro de sua coleção particular, no quarto da mansão. Aí tem o nome da mansão, papapá. A morte do fidalgo industrial é a terceira de uma misteriosa sequência de crimes. Aí tem mais mortes antes dessa, etc e tal, mas aí a morte chama a atenção de um médico chamado Dr. Shepard. Que era casado com a doutora Gray. Ele era irmão... Faz tempo que eu li esse livro, mas aqui com os nomes estava lembrando. Mas basicamente tem um médico que é amigo da família e ele suspeita de que as 3 mortes tenham relação, né? Dessa última do amigo tem a relação com outras 2 mortes que aconteceram, porque eram todos próximos, né, a um personagem central. E daí ele, como tem um conhecimento e a desconfiança, quando surge o Hércules Poirot, ele se junta ao Hércules e começa a ajudar na investigação. E os livros da Agatha Christie normalmente são escritos assim: tem o Hércules e tem um ajudante dele, e esse ajudante é a pessoa que está escrevendo o livro, relatando como foi que o Hércules resolveu aquele mistério, né? Então, nesse livro, ele tem esse médico acompanhando ele. No Assassinato de Roger Ackroyd, fica aqui... vocês podem sair da live se não quiser tomar um spoiler ou parar de ouvir esse episódio, gente. Mas, como eu falei, é um livro que foi escrito há muito tempo atrás. O médico, junto com o investigador, investigam todo o crime. O médico anota tudo que ele sabe. O médico foi a primeira pessoa que encontrou o corpo. E no final, quando chega à conclusão, o Hércules pede para ele: doutor, agora, por favor, termine o livro contando como você o matou. A sucessão de eventos é o seguinte: Samantha briga com o filho briga com ela, sai do quarto, deixa a mãe grita com o filho, o pessoal no andar de baixo escuta, o mordomo fica ajudando o Winston, o personagem da Debbie sobe correndo as escadas, entra no quarto, encontra a Samantha e ela diz pro personagem da Lisa: eu vou contar tudo sobre a gente, eu preciso contar tudo sobre a gente, no momento de raiva, que apareceu durante o episódio. A Lisa não era uma pessoa muito controlada, a Lisa acerta a cabeça dela,
com um peso de papel. No susto, ela joga pela janela. A rolagem dela era pra disfarçar o crime que ela cometeu. E depois, as pessoas que chegam depois... O personagem do Felipe e da Edith ficarem enrolados... Quando eu perguntei pro Felipe, tu vai esperar o personagem da Edith? Eu joguei sabendo que o jogador é uma pessoa que esperaria uma mulher. Eu sabia que o Felipe não ia sair correndo. E ele espera. Quando os dois estão subindo lá no teleférico e eles têm um problema e, nossa, a Edith quase cai lá embaixo, não era só pra dar uma tensão no início do episódio. Era pros dois ficarem lá se enrolando até chegarem ao corpo. Porque o marido da Debbie é lento e tava segurando o mordomo. Não por querer, ele só é lento por natureza, gente, a culpa não é dele. Pra dar tempo do personagem da Debbie fora da câmera matar o personagem Samantha. Quando a Debbie ataca o Lester, eu pensei, pronto, meu episódio de mistério acabou de ir pro lixo, porque ela tá se entregando. Mas depois ela consegue contornar a história ali. Mas sim, o personagem Lisa, pra manter o golpe que ela tá dando ali... Porra, o velho tá quase morrendo, milionário. Por que ela vai assumir alguma coisa, arriscar perder o velho ali... E na cabeça da Lisa, né, gente? Pelo menos no meu combinado com a Debbie ali. Eu, durante essa gravação, eu me entreguei quando eu disse que o personagem do Felipe e da Belo não sabiam, porque eu falei demais. O personagem da Debbie sabia, antes da aventura ser gravada, que o personagem dela era o assassino. Ela não sabia onde estavam os outros personagens, né? Dani, onde estava a Sally. Ela não tinha nenhuma informação que a pessoa dela não saberia. O combinado era... Quando você chegar lá, você vai ouvir um grito e você vai correr, vai ficar um tempo você fora de cena, esse é o tempo que tu matou ela. Tudo que ela fez depois foi pra acobertar aquilo que ela tinha feito. O que achou, Ramon? Muito bem bolada. Então ela tava sabendo já antes, né? Ela sabia antes. Você contou a história pra gente aqui durante o desenrolar aqui, falando como se fosse posterior pra manter o suspense, e ficou mais interessante ainda. Sim, porque ela tinha um cúmplice, e era eu. Eu tava achando, na verdade, que poderia até ser um dos três, mas sem eles mesmos saberem, que ia ser mais engraçado ainda, né? Daí o negócio deixa qualquer coisa acontecer aí e vamos ver o que sai dessa história. Pessoal do chat, vocês estão felizes ou vocês me odeiam? Ficou bem amarrada, não sei por eles, mas eram as duas pessoas que mais levantaram suspeitas, sem dúvida. E assim, o primeiro a acertar os comentários foi o editor, foi o Zorzal. A minha alegria mesmo foi o fato de que realmente, né, a verdade né, tá sendo colocada aqui para todos, né? Lester era realmente inocente de tudo, ele só amou demais. Na verdade é essa. Vamos lá, saiu o episódio pros padrinhos no dia 4 de setembro. O Ricardo Nespoli, em 4 de setembro, botou que foi a Lisa. Foi ele, Ricardo Nespoli. Mas ele colocou o motivo? Lisa não queria ter seu caso com Samantha divulgado. Então tá aí. Agora no post, vamos aqui no post, olha só. O primeiro comentário foi o Nicolas, disse que foi a Dani. O segundo foi o Giovanni, disse que foi a Judite. O Jorge Marcos disse que foi a Dani. O Zorzal, o editor, vale ganhar, gente. Olha que absurdo. Colocou que foi a Debbie. Lembrando que o Zorzal... Assim, eu tô devendo chamar o Zorzal, gente, por muito tempo. Mas o do post não era um livro e adesivo. Eu vou mandar isso aí. Mas então o Ricardo Nespoli ganhou. O que mais vocês querem, chat? Vamos matar o Guaxa. Por que, meu Deus? O que eu fiz? Eu posso dizer que esse assassinato aconteceu em várias realidades... Em cada uma delas, o assassino foi diferente e todo mundo ficou feliz, pode ser? Mas tem a ver com o episódio do Corvo? Não, pelo amor de Deus. O editor não sabia, então vale, é verdade. Não, ficou bem amarrado. Aliás, explica também a Debbie ter mexido tanto no corpo, né? Leva pra lá, leva pra cá. Sim, ela tava... A Debbie jogou... Assim, nossa, os jogadores são péssimos em investigação, em especial a Debbie. Não. A função da Debbie, em momento algum, foi investigar. A função da Debbie era atrapalhar a investigação. Ela quase jogou um Among Us na versão RP Guaxa. Foi. O Zorzal tá dizendo que o Guaxa nunca me contou nada. É verdade. Normalmente, o Zorzal pergunta alguma coisa e eu respondo... Todo mundo desconfiou da Dani porque ela é uma pessoa fofa. E porque ela tinha motivos e oportunidade. A cena do banho ali deixou uma ponta muito aberta, né? Teve muita falha assim, na investigação. Mas ela tava ali de sacanagem, né? Sim.
É que como não foi investigado, né? Ninguém foi perguntar o que aconteceu, ficou difícil de ter essa noção. Muito obrigado, Ramon. Obrigado. Eu agradeço também o convite de estar aqui. Como é que as pessoas te acham na internet, Ramon? Eu basicamente só uso o Twitter. Então procure @RC_Sarabia. R de ratos, C de casa, Sarabia. É tipo S mais Arábia. Então tá fácil. Perfeito. O Ramon tá sempre no Speed Notícia. Quer dizer, sempre não, porque cada semana mudam. Cada dia mudam. Mas ele grava Speed Notícia, ele grava SciCast, grava mais alguma coisa? RP Guacha. RP Guacha eu gravei 3 e também um Ciência Sem Fio. 3 já, olha só, 3 episódios. Exatamente, eu já sou um... como não publicou ainda, eu ainda posso negar, falar da existência do Guaxaverso, mas em breve já tem que negar, né? Já tem que negar. Qual é o teu episódio favorito, Ramon? Dos que eu ouvi até agora, eu tô um pouco pra trás, né? Ah, que absurdo, isso é absurdo. O cara gravou 3 episódios, ele nem gosta da RP Guacha. Eu comecei a ouvir ano passado, e daí eu escuto com a minha esposa, tá sendo uma companhia pra gente de toda a pandemia, inclusive. Foi uma... tem sido bastante legal. A gente gostou, tem muito carinho tanto pelo segundo episódio, que é o da... O segundo é o do Corvo. Não, então é o terceiro que tem a... É a herança. O terceiro tem a Jujuba. Que tem o com as machados, e daí aparece a personagem que depois ela vira um personagem de Natal, né? Inclusive. Isso, que é a primeira, a primeira versão da Loriane. Exatamente. E aí a sequência de Natal eu acho sensacional também, né? Tem tudo muito bem amarradinho, inclusive com participação especial dos Cavaleiros do Bicho. É genial. Inclusive com Yannick, tem tudo aparecendo. Eu gosto muito da forma que foi montado. Qual o teu atributo favorito? Bom, eu joguei 2 vezes com o 4 e uma com 3, mas na verdade eu queria ter jogado. Todas as vezes eu queria ter jogado com 3, então eu vou dizer que é 3. Perfeito. É porque assim, a Shelly ficou famosa pelo atributo 4. Alguém tem que se apoderar dos outros atributos e se tornar o exemplo desse atributo. A gente fez um levantamento recente, a Deb representa o 2, o Felipe o 3, a Shelly o 4 e a Thaís o 5. Assim, Zorzal, eu gosto muito de ti, mas a Thaís é o 5. Por sinal, eu vou mudar a abertura do RP Guacha, desculpa quem gosta dela. Ela vai ser um pouco mais curta, um pouco diferente. E vai ter uma contagem regressiva e os números, quem fala, são as pessoas que mais usaram o atributo até o momento que a gente montou a abertura, né? Com quem tu não jogou e queria jogar, Ramon? Bom, a primeira vez que eu joguei já foi com a Shelly, então já comecei comecei bem. Eu nunca joguei com o Felipe, ele parece ser tem uma forma bacana, e com a Deb também, né, sempre a presença dela traz bastante alegria aí, né, com o jogo e tudo mais. Qualquer um dos dois ia ser bem bacana jogar. Perfeito. Muito obrigado novamente, Ramon. Muito obrigado. É isso então, um beijão pra todo mundo que ouviu até aqui e até o próximo episódio. Gravando. Gravando. Eu quase esqueci. Eu tava bem longe do REC. Eu falei 3 e... Puta, tem que clicar. Isso aí o mouse andando na tela. Não, o mouse indo de uma tela pra outra, porque tem um monitor extra aqui. O marido de Daniele é marido ou noivo, Felipe? Noiva? A noiva da Daniele, não. Que silêncio! Que silêncio! Eu perguntei, é noivo ou marido? Aí tu falou, é noiva. Eu, tá. Vamos lá. Noivo. O atributo dele? Eu já disse, é o atributo 3. Tá, se ele já disse, corta, então me faz parecer inteligente. Se ele não disse, deixa de parecer burro. Não, mentira. Gosto, deixa isso bonito. Vamos lá. Que é a Edith. Edith é a pronúncia? Ou Edith? Isso, Edith, né? Tá bom, me ajuda. Muito próximo da chegada da estação, já é a casa da... eu ia dizer a casa... Não, de novo, editor, não tem a casa principal porque é a única casa. Ela fala pra ti, só um pouquinho. Tudo bem. O microfone tá dando um chiadinho de novo, só um minutinho.
Alô, 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 tá ok? Tá ok. Tá. Vamos lá. Você troque de roupa. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. sim, sim. Ah, tá, porque fez um barulhinho aqui, eu fiquei com medo de não tá. Vocês riram do Matos e Matias. Parece dupla sertaneja. É o sobrenome da minha mãe, tá? Ela é Matos e Matias, os dois. Ela é Matias Matos. Eita, que interessante. Agora acabou. Na verdade, ela é Matias. E você é Marcelo Matias Matos? Não, eu sou Marcelo de Matos só recebi o sobrenome do meu pai. Agora acabou. Os advogados são uma dupla sertaneja agora. É. Tá bom. Tudo bem. A janela do quarto dela tava aberta e... A gente não tá te ouvindo. Ah, desculpa. Às vezes acontece isso. Eu falei assim, a janela dela tava aberta, o mestre caiu. Eita. Mestre. Eu tô muito... Gente, o que tá acontecendo? A nível de registro, gravação, eu peguei a carta do chão e tô lendo com o peixe de papel na mão. Meu Deus! Guaxa? Oi, mestre. Alô? Alô? Alô. Caiu a internet, caiu e voltou. Eita. Perdão, o que aconteceu depois? Não, a Lisa só tava gritando muito pra ele. Não Dizendo que falar ia mandar nada, internar. que a Samantha ia mandar internar ele, enfim. Sai daqui! Eu não Tá cortando. Eu não tô entendendo nada. É porque Desculpa. eu tô me mexendo e tô gritando baixo, né? Então fica difícil. Eu tô quicando aqui na cadeira, gritando com vocês, sacudindo os braços. Sobra gente e Isaac com todo o dinheiro. Só vou dizer isso, tá? Assim, off the record. Calma aí, não estás na cena. Vamos lá. Isaac rola um dado. Meu Deus do céu. Isaac, foi a Dani que matou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Gente. Não sei. Só sei que tá. A Lisa devia ser a namorada da Samantha. Isso ficou claro. Agora, gente, qual era o motivo da Dani ter matado? Você ficar rica? Mas... Eu só queria, como ele falou, ela não, eu acho que ele ia herdar e ela, como ela não construiu nada, ela ia ficar dependendo do seu dinheiro, do caso do Isaac, ou da mesada que ele desse. E se ele não quisesse mais dar mesada, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas como a gente é amigo, você é noivo dela e eu sou amiga dela desde criança, eu nunca ia pensar que ela ia fazer uma coisa dessa, né? Você podia ter botado alguma coisa assim, mas acho difícil. Edith. Oi, Lisa. Edith, sua vez. Quem? Edith. Edith, tá. Deixa eu ir lá. Deve, a gente tá maluco, Deve. Você tava dando uns pega na minha sogra, Deve. Não sei de onde você tirou essa ideia. Seria um caso de família impressionante. A gente tá achando... Não me fale nada, mas a gente tá suspeitando muito da Daniela agora. Meu Deus. Uai, como não? O dinheiro fica todo com ela? Porque ela poderia incriminar o irmão facilmente. Facilmente. Só que ele falou que mataria se revelasse o personagem, né? Não, assim, o problema é que as provas... Mas sabe o que me deixa encucada? É porque nunca é quem parece que é. E desde o começo tava muito na cara que era o Lester. Entende? O problema é que as evidências, tipo, tá a carta, ele fala que mataria se revelasse, ele pegou no peixe de papel, foi o último que, assim, que tava no quarto. Todo mundo tem álibi, menos ele. E a Daniela também não tem. Exatamente. Agora, Foi um dos filhos, certamente foi um dos filhos. Ou você vai conviver com uma assassina, vai passar o resto da vida se perguntando se você vai morrer. O meu personagem vai ser muito odiado. Muito odiado. Felipe, é você, Felipe. Ai, meu Deus, eu quero minha...
que você disse, Fabiola? O que você falou pra polícia? Eu falei pra polícia, eu falei assim, eu contei tudo que eu disse, eu disse, você acha que foi quem? Eu falei, ó, todas as provas indicam que foi o Lester. Mas eu achei tão estranho, ele no final, ele tava sem reação. Mas a única outra pessoa que tava perto da dona Samantha foi a Dani, mas eu conheço a Dani desde que eu era pequena. Como é que ela ia fazer uma coisa dessa? Eu falei isso. Porque Dani tá suspeita. Não, foi a pra Dani, cacete, foi a né? Dani que Vamos matou. combinar? Com certeza. Não, eu tava falando pro Felipe, assim, qual que é a minha pulga atrás da orelha? Minha pulga atrás da orelha é que nunca é, nesses livros de Agatha Christie, nunca é quem a gente acha que é. E desde o começo, ele vem dando dica de que é o Lester. Né? Foi o Lester que brigou, foi o Lester que pegou as coisas. Então, assim, tudo indica que é o Lester. Mas eu acho e por que é a causa do Dani, dinheiro. entendeu? Que no final, quando ela abraçou o Isaac lá, falou, agora isso não é mais um problema. Isso, não, ela tem motivo. Ela tem motivo. É Sim. assim, né? É justificado pensar que é a Dani. Não. Né? Agora, Liz, você era namorada da dona Samantha, por acaso? O quê? Não sei do que você está falando. Não tenho comentários a respeito. Tô muito bem casada com um marido muito rico. Mas vai que ele morria primeiro, ficava só vocês duas aí, duas solteironas morando juntas, né? Nunca se sabe. Cheia de dinheiro. Pois é, né? Depois dessa, minha amizade com a Dani nunca mais vai ser a mesma. Eu vou ficar sempre com a pulga atrás da orelha. Falei pro Felipe, Felipe, seu personagem vai dormir todo dia com a pulga atrás da orelha, você vai acordar vivo no dia seguinte. Ainda jogou charminho, tipo assim, vamos encher esta casa de crianças. Eu, poxa. A mãe acabou de morrer, não, vamos encher essa casa de crianças. Aí sou eu, né? A gente não estava lá, não tinha como falar nada, mas tudo bem. Ele ainda mandou, né? Ele ainda mandou rolar um dado, ainda deu um crítico. Ele falou, você tá falando aquilo, mas você tem certeza, assim, que tem alguma coisa errada. Aí foi o que eu falei pro policial. Agora o que aquele policial vai fazer, eu não sei. E eu pensando que essa história ia ter alguma coisa a ver com o Jorge que morreu, né? Tipo, ia tentar descobrir alguma coisa, já que ele morreu estranhamente. Não, nada de Jorge. O tio Jorge, eu tava preparado pra falar bem dele, mas nem levantou. Tinha treinado pensado em vários eventos pra gente ter vivido juntos. Eu pensando, ia chegar, ia dar um abraço. Oi, tia Samantha, feliz aniversário. Nem deu pra fazer isso. O do Felipe tá demorando, hein? Eu acho que o Guaxa tá falando, oi, você morou com ela e não sei o quê. Ele tá querendo ter muita certeza. E ele não vai incriminar a mulher dele nunca. Assim, talvez, né? Acho difícil. Depois daquilo ali, vai não. Vai nada. Duvido. A reação dele no final É tipo o Felipe mesmo, pegar. só aceitar o beijo. Pois é, só aceitar e tal. Vamos fazer filhos. E tipo, ele ainda deu uma coisa, né? Ele falou, não, se a gente passar dificuldade. Tipo, ele ainda falou, né? E aí ela falou, não, mas riu lá como se fosse besteira. Não vai ter mais dificuldade nenhuma. Não. E ele não falou nada, então assim, tenho minhas dúvidas de que ele vá soltar aqui a Dani. E eu gosto de deixar o final pra quando forem sair editado, né? Podem voltar, vamos lá. Podemos voltar, vamos lá.